Dourados em Revista, aqui ó, Jornal de hoje, quinta-feira, 4 de abril, olha aqui ó, dá para pegar mais pertinho aí? Não sei, né? Mas que dá para... Pega aqui pertinho aqui, vamos ver, tá? Ou assim já deu, já dá, né? Bom, se alguém não viu, vai ver ao vivo. Ora, boss. Doutor João, mais uma vez... O agradecimento é profundo, a lisonja é enorme de ter o senhor aqui. E eu sei que hoje foi um dia inteiro, entrevista para cá, entrevista para lá, coletiva e tudo mais. Mas sobrou um tempinho para os nossos teleassinantes, que nós vamos saber o que esse povo está querendo fazer, né? Da famosa PEC da impunidade. Em primeiro lugar, eu quero saber como é que anda o seu trabalho. Deve ser uma loucura. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professor Benê Cantelli, pelo convite que me foi formulado. Boa noite, teleassinante do programa. É uma honra estar aqui contigo e poder acrescentar e explicitar à população quais são os reais motivos que propulsionam essa proposta de emenda à Constituição de número 37 de 2011, a denominada PEC da impunidade ou da insensatez. Eu vou até ler uma coisa aqui, ó, porque o pessoal tá querendo que com essa PEC, se eu estiver errado, me corrija aí. O pessoal está querendo com essa PEC lá na Câmara que tirar da mão do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, a investigação de casos criminais, etc. e tal, não é isso? Mas no mesmo jornal de hoje nós temos aqui, ó, decisão do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça, STJ, assegurou o poder de investigação do Ministério Público no caso da cerealista Campina Verde, acusada de sonegação fiscal e falsificação de documentos. A empresa havia pedido habeas corpus na tentativa de barrar a investigação do Ministério Público. Com a decisão, foi reaberto o processo trancado em 2008 pelo Tribunal de Justiça, suponho que era aqui do Estado, onde se questiona o poder de investigação do Ministério Público. O Judiciário vem garantindo a ordem, diz Amilcar Araújo, outro promotor, não é isso? Doutor, eu não sei, mas a impressão que dá para a gente que está do lado de cá, chamados leigos, é que a justiça ela tem tantos caminhos, meandros, tem também atalhos, onde os advogados eles ficam buscando ali, né? Coisinha para cá, para lá, para cá. Eu me recordo que naquela questão da Operação Auari, derrubou-se tudo, o processo voltou a zero, nem sei se pode reabrir, porque o juiz daquele caso tinha assinado o processo em férias. Meu Deus do céu, eu achava, né, porque agora não dá para achar mais, de que bastava a pessoa ter todo o testemunhal, provas documentais de que houve um roubo, de que houve aquilo, para investigação gerar uma decisão judicial. E parece que não é assim. Daqui a pouco, não, o papel não foi correto. Tinha que ser papel sulfite 24 e fizeram papel sulfite 17. Oh, meu Deus do céu. O fato é o seguinte, estão querendo tirar o trabalho do Ministério Público e deixar na mão de policiais, não é isso? Em síntese, essa proposta de emenda à Constituição, ela visa, como o próprio nome já denomina, alterar, reformular alguma coisa na lei maior do país, que é a Constituição Federal. Então, no ápice da pirâmide jurídica está a Constituição, que é a lei que dá fundamento de validade a todas as outras normas no nosso país. Perfeito. Então, essa proposta foi articulada e pensada inicialmente pelo deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão. Quem é essa figura? É um delegado de polícia, é delegado lá da terra do Sarney, Maranhão,
e fez essa proposta, a nosso ver, injusta. Eu acho que o senhor já não está mais no Maranhão, no Amapá agora, né? Porque disse que pelo Maranhão ele não podia sair, ele foi lá no Amapá. Coisa de Brasil. É senador pelo estado do Amapá, aí, tô falando. Mas o clã, digamos assim, a família é todo do Maranhão. Pois bem, essa PEC visa acrescentar um dispositivo chamado parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal. Que diz? Concedendo unicamente à Polícia Federal ou à Polícia Civil a apuração de ilícitos criminais. Portanto, ela não subtrai apenas do Ministério Público o poder de investigação, mas de todos os outros órgãos colegitimados a fazê-lo. Por exemplo, o Banco Central investiga alguns ilícitos, evasão de divisas e ilícitos financeiros, o Banco Central faz esse controle. O COAF, o IBAMA em ilícitos ambientais, os tribunais de contas em ilícitos financeiros que envolvam a administração pública e muitos outros órgãos, auditores do trabalho seriam afetados, porque podem verificar no ambiente uma condição análoga de escravo, de eventual trabalhador, por exemplo, de uma obra, e tudo isso seria, portanto, afetado e a investigação caberia, pela proposta de emenda à Constituição, por essa PEC da insensatez. Somente a polícia. Somente a Polícia Federal e a Polícia Civil. Por que somos contra ela? Primeiro, deixa eu só fazer uma pergunta, interrompendo o senhor, doutor. Essa PEC desse doido aí, ela encontrou ressonância? Ela encontrou ressonância. Hoje a situação é deveras preocupante no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, porque há no Brasil, de cada 3 parlamentares, pelo menos um sendo investigado ou processado pelo Ministério Público. Só um cada 3? A cada 3. Não, mas eu acho que... Parlamentares federais. Mas então, mesmo assim deve ser mais. Em 2012, o último levantamento procedido, havia 160 deputados sendo processados ou investigados pelo Ministério Público, deputados federais, e 31 senadores, ou seja, 191 parlamentares num contingente de 594, porque nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. Isso mesmo. Estranhamente ou coincidentemente, após as investidas dos órgãos colegitimados à investigação, máxime do Ministério Público Brasileiro, é que essa PEC começou a ganhar ressonância e robustez em sua tramitação. Nos bastidores da política, ela começou a ganhar muita adesão, sem dizer do viés corporativista que lhe é impingido. Sequer a ditadura militar ou a ditadura Vargas, que é de 1937 a 45, com inspiração fascista. Tivemos uma Constituição em 1937 denominada Constituição Apolaca, inspirada nos ideais de Benito Mussolini. Sequer na ditadura Vargas, quando adveio o Código de Processo Penal vigente, se teve a veleidade ou a pretensão espúria e ilegítima de se tolher outros órgãos da investigação criminal. A OAB não pode fazer nada com isso? O Código de Processo Penal, da época da ditadura Vargas, ele estabelece no artigo 39, parágrafo 5º, Ministério Público, que o Ministério Público pode ajuizar a ação penal dispensando o inquérito policial. E a ditadura militar, de 64 a 1985, também não chegou a tanto em deixar nas mãos apenas
de uma única instituição, independentemente de qualquer que seja ela, o monopólio da investigação. Isso é uma medida absurda, insensata, teratológica e que avilta profundamente, teratológica, monstruosa, eu gostei, né? que avilta e menoscaba veementemente os valores mais conspícuos e sacros de um Estado que se proclama democrático. A cidadania, caso aprovada essa PEC, será profundamente abalada. Doutor, qual justificativa que esse maluco arrumou para fazer essa PEC? Tem? Justificativa jurídica plausível não há. Ele. Não, ele faz uma justificativa buscando argumentos num livro que sequer em livraria é encontrado, ou seja, um livro que o professor Lênio Streck denomina de livro secreto, com argumentos juridicamente pífios e todos já refutados pelo Superior Tribunal de Justiça e também, ainda sem decisão do plenário, mas já com decisão de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, ela proclama que o direito à segurança é dever do Estado e de todos, é um direito fundamental. A segurança não pode ficar adstrita tão somente a um único órgão. Num país com tanta impunidade ainda, agora sim que a coisa fica boa, com desvios imensos de dinheiro público, embora nós estejamos caminhando a duras penas e a passos curtos, uma medida dessa seria um inegável retrocesso, uma ignomínia e uma afronta ao bom senso e à inteligência do eleitor e da sociedade. O Brasil, se adotar essa emenda, também ficará isolado no cenário internacional, maculando a sua imagem e sujeitando-se, inclusive... Só interrompendo um pouquinho, porque parece que na ordem internacional, que é derivada de Roma, né? Uma lei, não sei como é que chama isso aí, e lá em todos os países que subscrevem esse Tratado de Roma, todos eles usam o Ministério Público, não é isso? O Brasil, se adotar e agasalhar essa PEC, vai ser o único que está fora. Seria, na órbita internacional, o patinho feio, porque estaria vilipendiando, maltratando aquilo que subscreveu em diversos tratados dos quais é signatário. Tão somente 3 países do globo perfilham a sistemática proclamada pela PEC da impunidade. Quais são eles? Indonésia, Uganda e Quênia. Ou seja, nenhum deles paradigma a ser seguido neste quesito. Em Uganda tem um detalhe aí, não tinha lá eu não sei como é que chamava lá o figura, um presidente, que em praça pública ele fritava o fígado dos seus opositores e comia para todo mundo ver. Quer dizer, é um país bom para a gente imitar, não é? O Estatuto de Roma, que institui as bases do Tribunal Penal Internacional, conhecido como TPI, sediado na Holanda, nos Países Baixos, em Haia, com jurisdição internacional. De feliz memória para nosso Rui Barbosa. No artigo 15, ele preceitua que a investigação cabe ao Ministério Público. E o Brasil é signatário desse Estatuto de Roma. Ele foi acolhido na ordem jurídica interna e, portanto, integra o bloco de constitucionalidade, integra o rol de garantias fundamentais, não podendo haver retrocesso. Em direito se fala em termos de direitos de garantias fundamentais, e a segurança é uma delas, e para ter segurança tem que haver investigação, processo e punição, quando for necessário e for o caso. Ele preceitua que a investigação e o processo cabem ao Ministério Público.
O promotor-chefe, inclusive, era um argentino, chamado, o sobrenome dele é Moreno. Ele investigou e pediu a prisão, por exemplo, do presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Toda a investigação foi produzida pelo Ministério Público perante o Tribunal Penal Internacional e resultou em 2 ordens de prisão em desfavor do referido presidente da República do Sudão, Omar al-Bashir. Ora bem, se o Tribunal Penal Internacional, que tem o reconhecimento e é consagrado na órbita terrestre por diversos países que são signatários do Estatuto de Roma, ele, mesmo podendo contar com o Interpol, com as polícias dos países, com o que há de mais moderno, delegou ao Ministério Público a investigação, é porque essa investigação pelo Ministério Público, ela é eficiente. Na Alemanha, o Ministério Público conduz a investigação, não só investiga, conduz a investigação criminal. A Alemanha, que é considerado um dos berços do direito constitucional ocidental, moderno. Desde 1975, o Ministério Público conduz a investigação criminal na Alemanha. Em Portugal, que tem excelentes constitucionalistas da estirpe do professor Gomes Canutilho, do professor Jorge Miranda e de tantos outros, tem a Universidade de Coimbra, onde eu tive o júbilo de lá estudar um breve período. Portugal, desde 1988, se investiga pelo Ministério Público, com a condução da investigação. Na Itália, desde 1989. Na Espanha e nos Estados Unidos, o Ministério Público está muito além da investigação, inclusive com poderes judiciais para proceder a determinadas questões. Holanda, Reino Unido, né? Todos esses países, será que estão errados? Mas com uma clarividência dessa, doutor, o que é que tem escondido aí para essa PEC que ainda está trafegando aí? Olha, porque é uma coisa assombrosa, é mais ou menos como alguém querer falar assim, o Brasil não foi descoberto, tudo estava certo aqui, os índios é que descobriram nosso país, mas peraí, se alguma coisa está afrontando a história aqui, tudo está afrontando o direito. O professor Raimundo Faoro é um grande estudioso do Estado brasileiro, saudoso Raimundo Faoro. Ele preceituava, ele proclamava que o regime do Brasil é de estamentos. As elites, sociedade, elas se blindam, elas se mantêm blindadas. Né? O professor Lênin Streck, que eu já citei, inclusive, ele cita uma frase em espanhol que fala: "La ley es como la serpiente, solo pica los pés descalços". Então, a visão que a elite brasileira fazia da lei é que ela só picaria os pés descalços. Fazia e faz. A partir do momento, fazia e faz. A partir do momento em que as instituições republicanas, amparadas pelo apoio da sociedade, com princípios novos regentes como publicidade, moralidade, legalidade, começaram a atuar com a lei e a picar alguns pés que não eram descalços, que usavam sapatos, inclusive, caríssimos. Putina. Houve a reação evidente dessas pessoas de alto poderio econômico e político. É isso que é o político. É maior. Então, se de cada 3 parlamentares, um está sendo investigado e processado, nós já podemos inferir, ao menos, que há uma pretensa retaliação
as instituições que eu já pontuei: Tribunal de Contas, Ministério Público, Banco Central, COAF e tantas outras. Não fosse somente isso, nós temos agora também um judiciário bastante atuante, e o Supremo Tribunal Federal está dando mostras de que vem acolhendo muitas ações do Ministério Público. Vale ver o que ocorreu na ação penal 470, conhecida coloquialmente como mensalão, a ação do mensalão. Aquela foi a bonita, ação hein? do mensalão Aquela foi bonita. seria praticamente inviável Se não tivesse... sem a investigação procedida concomitantemente pelo Ministério Público. Perfeito. A Polícia Federal fez um trabalho brilhante também, e há de reconhecer-se. Veja só, não se está aqui a menoscabar dizendo qual é melhor ou pior, ou a amesquinhar o trabalho de qualquer polícia, até porque elas vêm crescendo em respeitabilidade e em eficiência no nosso país. E Trabalho belíssimo que a Polícia junto, Federal vem desenvolvendo. E estando junto do Ministério Público, ela cresce A mais Polícia ainda. Civil em Dourados tem obtido resultados, juntamente com a Polícia Militar e com o DEFRON e o DOF, resultados expressivos. Dourados foi a única cidade, pelo menos aqui a região, cujas sedes estão em Dourados, que atingiu os 11 índices, né, de redução de criminalidade. Porque aqui nós trabalhamos em conjunto, todas as instituições. Portanto, eu faço esse registro, em apoio, inclusive, ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela polícia. Agora, deixar unicamente o monopólio da investigação às mãos de uma única instituição, qualquer que seja, é deletério e nefasto à democracia e à cidadania. Notadamente porque as polícias no Brasil, a despeito de ter integrantes valiosos e diligentes, Mal paga, é subordinada, mal remunerada, ao poder no executivo. âmbito dos estados, a Secretaria de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, que por sua vez o secretário é cargo demissível ad nutum pelo governador do estado ou do Distrito Federal. Certo. E no âmbito da União, as polícias são subordinadas ao Ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça, que por sua vez também é cargo de confiança da Presidência da República. Ou seja, as polícias têm subordinação, enquanto o Ministério Público não. O Ministério Público, eu já estive aqui nesse programa, independente, ensinando e enfatizando que o Ministério Público é um órgão que não integra nenhum poder do Estado, até porque poder, na teoria geral do Estado, se aprende que o poder é uno e indivisível. Montesquieu, o barão de Montesquieu, Charles de Seconde, no espírito das leis, ele não previu divisões de poderes, mas de atribuições. Dentre essas atribuições soberanas do Estado, uma delas cabe ao Ministério Público. Então, o Ministério Público, nesse papel democrático de fiscalização recíproca de uma instituição com a outra, cabe ao Ministério Público, por exemplo, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais e individuais indisponíveis. E, para tanto, ele tem que ter à sua disposição meios eficientes para instruir, seja o inquérito civil, seja os seus procedimentos criminais. O Ministério Público foi contemplado na Constituição Federal de 1988, na carta que o saudoso Ulisses Guimarães denominou de Constituição Cidadã, ou Carta Cidadã, com predicamentos inerentes à própria magistratura. Os membros do Ministério Público gozam de inamovibilidade, isto é, não podem ser removidos de um lugar para o outro, ao sabor dos ventos políticos. São, numa linguagem comum para o telespectador entender, não pode ser transferido. Os membros do Ministério Público, sejam eles do Estado ou da União, promotores de justiça ou procuradores
da República, do Trabalho, promotores militares, eles não podem ser transferidos, removidos de um lugar para o outro. Antes de 88 eram, né? Ao passo que os delegados de polícia podem. Eles não gozam desse privilégio. Não é um privilégio, é uma prerrogativa da sociedade. Para que se tenha isenção e capacidade de apurar, na dicção do Jânio Quadros, doela a quem doela. Doela a quem doela. Filo porque quilo. Na verdade seria filo porque eu quis, né? Exigiria o pronome a próclise e não a ênclise. Mas ele era um grande filólogo, um gramático. Bom, nós vamos agora para o intervalo especial para os nossos patrocinadores. Eu vou querer perguntar, por exemplo, doutor, o seguinte: essa questão do mensalão, que ela não tinha essa expectativa por parte do governo, do resultado que teve de maneira alguma. Inspirou o ministro da Justiça a dizer que esse pessoal não pode ir para a cadeia, porque as cadeias não estão preparadas nem habilitadas para receber. Quer dizer, em outras palavras, ele disse isso. Então, esperar um tempo aí. Segundo, já deram cargos altíssimos para 4 deles lá na Câmara Federal. Mas sempre tem um maluco, né? Entra o corregedor agora da Câmara Federal dizendo: vai ter que sair esse povo daqui. A gente confia exatamente nessas pessoas. E eu tenho comigo o seguinte: a inamobilidade do Ministério Público, da magistratura, etc., é que já dá uma garantia para a sociedade de que aquilo que deva ser feito, vai ser feito. Agora o delegado começa a fazer, o cara fala: ó, você vai lá para a Casa do Chapéu. O cara não vai investigar coisa nenhuma. Isso aí cheira tão mal, cheira podre, como diria o nosso Boris Casoy, isso é uma vergonha, mas põe vergonha nisso. Bom, eu confio, tenho certeza que esse troço não vai passar não, porque se passar, alguém vai ter que derrubar isso aí, nem que seja em linha internacional. Dourados, e revista volta já já, porque tem assunto ainda bem candente da nossa Dourados, que a gente sabe que teve mãozinha de muita gente, e por isso que parou. E não vai parar não. O Ministério Público trabalha, você vai ver só como é que trabalha. Vamos e voltamos já.